meu nome é Diana, sou fisioterapeuta, doutora em Educação Física pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Trabalho com corrida há mais de 12 anos e sou corredora também, corredora de rua há mais de 10 anos. E eu vim hoje aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre os cuidados ao praticar a corrida de rua. Antigamente, né, gente, a gente tinha aquela ideia errada de que, para fazer corrida de rua é só botar um par de tênis e sair para correr. E não é bem assim, né? A gente sabe que não funciona dessa forma. A gente tem que lidar com a corrida de rua como um esporte como outro qualquer, como a gente tem o futebol, como a gente tem o basquete, a natação, né? Então é um esporte. E assim como qualquer outro esporte, ela precisa de alguns cuidados. Então, se você está começando a correr agora, se você está pensando em correr agora ou conhece alguém que vai começar a correr por agora, é importante que essa pessoa se atente aos cuidados para praticar a corrida de rua, porque a corrida de rua nos traz muitos benefícios, mas quando ela é feita de forma adequada. Então, quem já viu, quem já participou de alguma corrida de rua, vê, né, essa multidão, né, que vai correr na rua. E nem sempre todo mundo que está aí se cuida para poder correr de forma adequada. Então, quanto mais a gente conseguir entender essa questão do cuidado da corrida de rua, mais a gente vai beneficiar as pessoas que gostam de correr, né? E isso é bacana, porque a gente sabe, por exemplo, que a corrida de rua um aliado na nossa saúde. Ela consegue ajudar no controle da hipertensão arterial, da diabetes, da obesidade, do tabagismo, da questões de ansiedade, depressão, estresse. Então, assim, tem inúmeros benefícios que a gente tem que aproveitar o máximo possível deles. E para a gente aproveitar, a gente tem que tomar alguns cuidados. E você sabe por quê? Essa figura nos mostra, por exemplo, alguns dos órgãos que a corrida consegue movimentar, que a corrida consegue mexer com esses órgãos. Então, quando a gente corre, o nosso cérebro é mexido, o nosso fígado, o nosso pâncreas, rins, coração, pulmão, o estômago, o intestino. Então, todos esses órgãos, eles vão trabalhar de forma diferente durante a corrida. Por isso que a gente tem que tomar os cuidados, porque correr gera toda uma alteração no nosso corpo. E por isso que ela nos traz benefícios tão amplos, por mexer em tantos órgãos assim. Só que a gente, como em tudo que a gente faz no nosso corpo, a gente precisa mexer nesses órgãos de forma adequada, né? De forma orientada, para que não haja malefícios, para que a corrida não nos traga mal, para que a corrida não nos traga lesões, por exemplo. Então, alguns cuidados simples que a gente pode ter antes de começar a praticar a corrida de rua. Primeiro, e muito importante, avaliação médica. Jamais, gente, comece a praticar corrida, né, de rua, seja prova, seja treino, sem passar por uma avaliação médica. Como a gente viu no slide anterior, olha o quanto que a corrida mexe no nosso corpo. Então, é importante que a gente faça uma avaliação antes de começar a correr. Seja uma avaliação com o seu médico, que você já está acostumada a ir, ele te acompanha, seja com um cardiologista, que é imprescindível, porque ele vai ver como é que está seu coração, como é que está a sua pressão, né? Para ver se está tudo ok, se você pode começar a correr com segurança, né? Isso é muito importante. Correr não é tão simples assim, né? Ela é um esporte, como eu já falei, como outro qualquer. Então, você precisa de uma avaliação médica, assim como os outros esportes também. Se possível, faça uma avaliação com o fisioterapeuta também. É bacana, porque ele vai fazer uma avaliação postural, uma avaliação das suas articulações, né? Ver histórico prévio de lesão, se você já teve alguma lesão, o que que isso pode impactar na sua vida durante a corrida. É muito interessante também que você faça uma avaliação. E uma coisa muito importante, né? Façam uma avaliação com o educador físico. Nunca, jamais treine por conta própria. Nunca seja você o seu treinador. Você precisa de uma pessoa que saiba
te orientar. Às vezes a gente acha que sabe, né? Que, mas é simples, é só correr, eu consigo correr 10 quilômetros hoje, né? Mas às vezes o seu corpo não está preparado para isso. E o educador físico vai conseguir ver isso. Ele vai planejar para você uma planilha gradual, progressiva, para que você consiga ir correndo devagar até você conseguir atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Seja ele correr 10 quilômetros, seja ele correr meia maratona, uma maratona, né? Tanto faz. O importante é que você passe esse objetivo para o educador físico e ele monte a sua planilha para que você consiga chegar no seu objetivo de forma saudável, tá? E assim, sem lesões no meio do caminho, né? Sem problemas de saúde no meio do caminho. Então, atente-se sempre para isso. Nunca treine por conta própria, tá? Treine sempre baseado na orientação do seu educador físico, seja personal, seja o educador físico que vai te acompanhar, seja o treinador, né? O que vocês acharem mais conveniente, tá? Mas sozinhos, por conta própria, não é nem um pouco recomendável. Além disso, outras dicas também que a gente precisa ter, outros cuidados que a gente precisa ter. Mantenha-se sempre hidratado para fazer um treino de corrida. A hidratação, quando a gente fala, não é a hidratação que você toma a água durante a corrida. É importante que você se mantenha hidratado antes, durante e depois da corrida. E isso, tanto o educador físico como o nutricionista também podem te orientar, né? Você precisa beber a quantidade certa de água antes das corridas, durante semanas antes da corrida, a quantidade certa de água durante a corrida e após a corrida também, né? Então, manter-se hidratado. Não é beber água somente quando você está correndo durante a prova, né? Mas sim o antes, durante e o depois da corrida também. Alimentar-se adequadamente. Isso aí é essencial, né? A gente sabe que para correr, para fazer exercício físico em geral, é necessário que a gente tenha, né, todos os nutrientes no nosso corpo para a gente poder correr bem, né? Então a gente precisa das vitaminas, a gente precisa dos carboidratos, das gorduras, das proteínas, né? De tudo isso para a gente poder conseguir correr bem. E aí, olha só, a gente às vezes come bem para poder correr, e aí de uma outra forma, né, por um outro caminho, a gente acaba comendo bem e resolvendo a nossa saúde, né, nos tornando mais saudáveis, porque a gente está se alimentando melhor, né? Mesmo que você vá se alimentar melhor para correr, acaba que isso você pode usar para o seu dia a dia. E quanto melhor você se alimenta, melhor é o seu desempenho na corrida, menos chances você tem de lesionar também, né? E treine adequadamente, né? O que que isso quer dizer? Você precisa fazer alguma atividade, algum exercício físico programado, gradual, progressivo, para fortalecer o seu corpo, para preparar o seu corpo para a corrida. A gente escuta, às vezes, as pessoas falando assim: mas a única coisa que eu faço é correr, e a corrida já me fortalece. Não, beleza, a corrida fortalece de certo ponto, até certo ponto, mas você precisa de um outro exercício físico para que você consiga se manter saudável durante a corrida, para que você não tenha lesão durante a corrida. Então, é importante fazer sim um exercício físico, né, para preparar para a corrida. Qual que é o melhor? Não tem o melhor, né? Pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser treinamento funcional, pode ser natação, pode ser o que você achar melhor, né? O que você achar melhor, o que tiver mais em condições de fazer, você tiver mais em condições de fazer nesse momento, né? Converse com o seu educador físico, veja se ele tem alguma opinião, se que ele acha que seria melhor para você também, tá? Mas o importante é que você mantenha esse nível de exercício físico, né? Seja ele qual for, para preparar o seu corpo para a corrida. E aí não precisa ser aquela neura de eu vou treinar 5 vezes na semana e vou correr 2 vezes na semana. Não precisa disso. Às vezes, um bom treino feito 2 vezes na semana, uma boa musculação, ou um bom treino de pilates, ou um bom treino de funcional, né, feito 2 vezes na semana, vai te dar toda uma base muscular para você
correr no seu fim de semana, fazer o seu treino de fim de semana na corrida, tá? Então é importante a gente ter isso em mente, tá, gente? É importante fazer um treino de fortalecimento, de alongamento, para você estar com o seu corpo bem preparado para a corrida. Outras coisas também importantes, né? Muito importante, inclusive, comece lentamente, tá? Isso é muito importante. Se você está começando a correr agora, não pensa já em correr 10 quilômetros. Ah, apareceu uma prova aqui na minha cidade de 7 quilômetros, eu vou fazer. Ah, você já corre? Não, nunca corri, mas eu sei que eu aguento. Beleza, você pode até aguentar realmente. Teu corpo ali, tua cabeça, você consegue completar 7 quilômetros. Mas nem sempre o teu corpo vai estar preparado para fazer 7 quilômetros. E aí você só vai saber isso depois que começarem as dores, começarem as lesões, tá? Então, sempre que for começar a correr, faça de forma orientada com o educador físico, para ele fazer a planilha certinha para você, né? Para progressivamente, devagar, lentamente, você ir aumentando a exigência na corrida. Então, se o teu objetivo, você nunca correu, e teu objetivo é correr 7 quilômetros, beleza, vai, faça a sua avaliação médica, faça a sua avaliação com o fisioterapeuta, vá se matricule em alguma atividade, um exercício para você treinar e converse com o seu educador físico. E aí ele vai montar uma planilha para você devagar chegar no seu objetivo de 7 quilômetros. Quando você chegar no seu objetivo de 7 quilômetros, aí você vê, de repente você quer aumentar para 10, de repente você quer fazer uma meia maratona, e aí você tem que conversar com ele para ele planejar esse seu treinamento na corrida, para que não haja problema para você, para que não haja lesão, tá? Porque se você lesionar, a chance de você ter que se retirar da corrida é grande, e aí você vai ter que voltar todo o processo, e o que a gente não quer, né? Então, para você ter uma vida longa na corrida, tenha esses cuidados. Lembre sempre de começar devagar, mesmo que você ache que você consiga. Ah, mas eu sou super novo, já faço academia não sei quantos anos, mas nunca corri. Resolvi correr agora. Ainda assim, comece devagar, tá? Porque a corrida tem o que a gente chama de especificidade do esporte. A corrida é única, assim como o futebol é único, o basquete é único, então você tem que treinar para corrida, tá? Outra coisa, se for a sua primeira prova de rua, se você for fazer sua primeira prova de rua, evite a multidão na hora da largada. Ah, mas isso não tem nada a ver com corrida. Tem sim, muito a ver. Eu, por exemplo, aí eu vou conversar com vocês agora de corredor para corredor, né? Eu vejo muito acontecer isso nas provas de rua. Às vezes tem tanta gente na prova de rua e aí você vai largar e às vezes as pessoas não respeitam, né? Aquele início de corrida, né? Que vai todo mundo junto, que vai afunilando. Então as pessoas às vezes passam rápido por você, né? Às vezes elas vão trombar em você. Eu já vi muitas pessoas caindo no início da largada por causa justamente disso, porque às vezes as pessoas não respeitam, né? E aí você vai cair, vai se machucar a troco de nada. Então, o que a gente tem que pensar nesse momento? Evite a multidão. Se possível, gente, larga lá atrás. Larga lá atrás, não tenha pressa de largar. O seu tempo, se você estiver preocupado com o tempo, só vai contar depois que você cruzar a linha de largada. Então, larga lá atrás, deixa o pessoal ir na frente. Algumas corridas de rua ainda tem aquelas, né, divisões, né? Larga primeiro quem corre mais rápido, larga no meio quem corre mais ou menos, quem corre devagar larga mais lá atrás. Só que algumas não têm, né? Então, para você evitar esse tipo de transtorno, larga lá atrás. E se você já é um corredor experiente, que já está acostumado, tenta ver, né? Se por acaso você cruzar com alguma pessoa que corre um pouco mais devagar, né? E tudo, passa devagar por ela também, né? Vamos tentar evitar, né? Esse afunilamento e evitar trombar muito com as pessoas. Eu já vi muita gente, como eu falei, muita gente cair na largada por causa disso. Então, se você está iniciando na corrida de rua agora, larga lá atrás, principalmente se você está correndo mais devagar nesse início.
Quando você começar a correr mais rápido, se estiver bem mais treinado, aí você pode largar lá na frente, porque aí você vai largar junto com quem corre mais rápido, né? E lá atrás a gente vai mais devagar. Eu, por exemplo, gosto muito de largar lá atrás, eu corro moderado, eu não corro tão rápido, então eu gosto muito de largar lá atrás, né? Porque eu vou no meu ritmo, né? Como eu falei com vocês, eu já corro há mais de 10 anos e sempre corri dessa forma, né? E eu também espero ter uma vida longa na corrida. E esse é um cuidado que às vezes a gente tem que ter, que às vezes a gente deixa para passar, mas é importante que a gente tenha, fique atento a isso, tá? E sempre conversa com o seu educador físico, né? Sempre pede uma opinião para ele. Ah, você acha que dá para largar mais na frente, mais lá atrás, né? Você acha, o que que você acha que é melhor? Eu começo mais rápido, começo mais devagar. Isso tudo ele vai te orientar, né? E uma outra coisa também, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, nunca sinta dor durante a corrida. Uma dor muscular, um incômodozinho durante a corrida e um pós-corrida, aí ainda é aceitável, tá? Mas dor articular, por exemplo, dor no joelho, dor na coluna, dor no pescoço, não é comum, não é saudável sentir. Se você está numa prova e começa a sentir dor durante a prova, sempre fale com o seu educador físico. Se essa dor ela for persistindo, se você não der a real importância para ela, ela mais cedo ou mais tarde ela vai virar uma lesão. E aí talvez ela tenha que te tirar da corrida. Então, para evitar isso, sempre fale: "Ah, fiz meu treino, minha planilha hoje era 10 quilômetros, fiz 10 quilômetros, mas senti dor no joelho." Avisa ao seu educador físico, porque ele vai avaliar, vai ver se ele tem que mexer na sua planilha, se ele vai ter que mexer no seu treino lá na academia, né? Se ele vai te orientar a procurar um médico, a procurar um fisioterapeuta, tá? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Dor durante a corrida não é normal, tá? A corrida tem que ser prazerosa para você, tá? Você tem que fazer e ver a corrida como um aliado à sua saúde. Você tem que ver a corrida como algo que vai te trazer qualidade de vida. E dor não é sinônimo de qualidade de vida. Então, você tem que trazer, você tem que ver, olhar para a corrida com o respeito que a corrida merece, para ela poder te trazer os benefícios. E você tem que ter prazer de correr. Você tem que ser feliz em correr. E a gente consegue isso quando a gente respeita os nossos limites, quando a gente faz um treino de corrida de forma gradual, de forma bem lenta, né, para poder aproveitar o máximo possível os benefícios que ela nos traz, ok? Então lembra isso, sempre faça um treino orientado, tá? Nunca treine por conta própria, porque essas pequenas coisas que a gente falou, esses pequenos cuidados que a gente falou, conversou hoje, eles vão ser essenciais para que você tenha vida longa na corrida. Então, para encerrar, gente, pensa na corrida com o objetivo de ter vida longa nesse esporte, que nos traz tantos benefícios. Só que para isso a gente precisa, né, respeitar a corrida, a gente precisa respeitar os nossos limites, né, e correr sempre de forma orientada. Jamais corra por conta própria, tá? E sempre façam uma avaliação médica constante enquanto vocês estiverem nesse treino de corrida, porque assim vocês conseguem ter uma vida longa na corrida e a corrida consegue trazer para vocês os benefícios mais amplos, né? Lembra daquele slide que tem vários órgãos ali que são mexidos? Então, você consegue trazer benefício para todos esses órgãos. Todos esses órgãos do nosso corpo vão trabalhar de forma adequada, ok? Então, até breve e vida longa na corrida, né? Com todos esses cuidados que a gente conversou até agora.